Ah, mas os preparos sem glúten eles ficam ruins, ficam secos. Tem gosto de farinha, muito gosto de farinha, esfarelam. Parece que você tá comendo areia. Eu já fiz todos esses preparos aí. Mas será que esse mesmo é o resultado real de uma boa receita sem glúten leite? E a verdade é que não. Quando a gente tem esse tipo de resultado nos nossos preparos, a nossa receita está errada. Exemplo, eu recebi um comentário essa semana, inclusive no YouTube. Ah, eu queria saber por que quando eu uso a farinha de arroz na minha receita, ela deixa um aspecto arenoso na boca. Será que é porque eu uso a farinha de arroz? Ah, meu bolo tá esfarelando quando eu uso a farinha de arroz da marca X. Será que é a farinha de arroz? O problema não é a marca da farinha de arroz, não é estar na receita a farinha de arroz. O problema é o equilíbrio da receita. Se você usa só farinha de arroz, o seu produto vai esfarelar. O seu produto vai ficar com aquele aspecto arenoso na boca. Vai ficar seco sim. Por quê? Porque só farinha de arroz não é suficiente para melhorar a textura das massas. Então a gente precisa entender isso para colocar ingredientes que melhorem essa textura, que tragam mais maciez, mais umidade, que melhorem o sabor dessa receita. Por exemplo, você pode usar, e é legal para você melhorar a textura, produtos, ingredientes que tragam mais proteínas para sua massa. Que tipo de produto? Ovo. Os ovos têm muitas proteínas e elas vão trazer maciez, vão trazer umidade para a massa. Farinha de amendoim tem muita proteína, tem muita gordura. Então, a partir do momento que você entende os ingredientes que você está usando, aprende por que cada um entra em determinado tipo de função para trazer determinado tipo de característica, você, dependendo do seu resultado, você dá ênfase em uma característica específica. Exemplo, pão francês. Qual é a principal característica do pão francês? Uma casquinha, né? Um pão que expanda e forme uma casquinha fina e crocante. Entre outras, mas essa é uma das principais. O que eu tenho que usar na minha receita para ter esse tipo de resultado? Se você não sabe sobre os ingredientes, se você não entende por que usa cada tipo de ingrediente, você não sabe o que usar para dar esse resultado na receita. Você não entende que não é um ingrediente específico que vai trazer ou vai ser responsável por aquele resultado, e sim uma combinação de ações, inclusive adicionando ingredientes específicos. No pão francês, vamos lá. O que é responsável por dar aquela casquinha crocante ao mesmo tempo fina para o pão francês? É a farinha? Sim, o amido de milho vai atuar nessa função. Só o amido de milho? Não. A umidade dentro do forno vai atuar na formação da casquinha. E para fechar essa combinação de procedimentos e ingredientes para ter esse resultado, o calor. Eu preciso de um forno bem quente para que eu tenha a expansão de forno corretamente. Quando eu tenho a expansão do meu pãozinho francês, a minha casquinha se torna fina e crocante, porque eu tenho a ação da farinha, que é o amido de milho, a ação da umidade dentro do forno e o calor ressecando essa casquinha. Tá vendo que não é só receita? Tá vendo que você não precisa pegar uma receita na internet que vai replicar em casa para ter um resultado. Você precisa entender o que você está fazendo. Eu tenho muitas alunas, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que são capazes hoje de identificar quando uma receita funciona ou não, quando ela está equilibrada ou não. É isso que você precisa. É entender a base para fazer qualquer tipo de receita. É entender que não é ter a mão boa, é usar a técnica certa. É usar ingredientes que vão melhorar o seu resultado final. Ah, mas o meu pão está ficando muito úmido por dentro, muito molhado.
O que eu posso fazer para ter um resultado mais sequinho? Vamos analisar. Por que o pão fica muito úmido? Resposta óbvia, excesso de líquido. Resposta não tão óbvia, falta de tempo de forno. Será que eu coloquei água demais no meu pão? Ou será que eu assei por tempo de menos esse meu pão? Então, são algumas coisas que são importantes que nós entendamos, não sei se existe essa palavra, para que nós tenhamos um resultado perfeito. Para que a gente quebre esses mitos de que receita sem glúten é difícil de fazer, que tem que ter dom, que tem que ter a mão boa para fazer receita. E o resultado é ruim. Porque isso é mito. As receitas sem glúten são simples se você tiver um passo a passo correto. Se você realmente entender o que está fazendo, o que está colocando na sua batedeira para bater. Receita sem glúten fica perfeita. Fica macia, fica fofinha, fica deliciosa. Se você tiver uma receita equilibrada e souber executar do jeito certo. Mais uma vez, o método está aí para te ajudar. Método é um passo a passo que já foi testado e que funciona.